Amém. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos compartilhar, né? Porque o que o Pai faz conosco é falar para nós compartilharmos, né? E eu gostaria que você abrisse lá em 2 Reis 5. O Espírito Santo possa ministrar. Eu confesso para vocês que é com muito temor. Eu confesso para vocês que eu sei que parece historinha, né? Quando as pessoas sobem aqui e falam assim, não é fácil. Estou há alguns dias passando mal, uma tremedeira, uma borbulhação no estômago, algo muito estranho. E eu falei, Espírito, o que está acontecendo? E eu falei, Deus, obrigado, porque é o temor, é o medo, por levar a tua palavra, para que não saia nada de mim. Porque nós somos totalmente dependentes do Espírito. Porque se nós não formos dependentes do Espírito, nós vamos falar dos nossos erros, das nossas vontades, das nossas experiências. E experiência não muda a vida de ninguém, o que muda é a palavra. Não que em nenhum determinado momento você não vai usar uma experiência com aconselhamento. Mas o que muda as nossas vidas é a palavra. E a minha pastora sabe o quanto eu reluto, eu gosto dos bastidores, eu amo servir nos bastidores. Então que o Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade. Que Ele nos conduza à verdade. Porque a verdade, ela nos liberta. A verdade, ela traz vida. E Naamã, chefe do exército, partido primeiro, tá? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E ele muito respeitado por todos. E por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas das Sírias, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este me envie a mim um homem, para que eu a cure da sua lepra? Pelo que deveras tomai, peço-vos e vedes que busca essa ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus,
que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai-te e lava 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Deus, passarás a sua mão sobre o lugar e o restaurará a minha lepra. Não são porventura Abana e Ferpaz, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais disseste a ti, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tomou como a de um bebê, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pois, disse-te: eis que agora sei que toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerás este teu servo holocausto, nem um sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor, o teu servo, a quanto o meu rei entrar na casa de Rimom, para que ali adorará, e a ele apoiar a minha mão, e eu também tenha de se encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor, teu servo. E ele lhe disse: vai em paz, e foi, e dele uma pequena distância. Amém? Eu estava com uma palavra pronta há muito tempo, uma palavra que o Senhor tinha me dado. E eu cheguei a comentar com a Estela algumas vezes que Deus tinha me dado uma palavra e que eu estava tendo sonhos sobre essa palavra. Eu falei: tá tranquilo, eu já tenho tudo pronto. Amém. E aí Deus, na sua sabedoria, Deus tem um bom humor demais. Ele falou: não é isso não, filha. Vai lá para 2 Reis. E aí eu falei: tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês já ouviram essa frase? Pois é. Quando nós temos um pai, nós temos que obedecer. Eu tenho juízo. A fase de não ter juízo já passou. Hoje eu tenho juízo. Amém? Tenho muito juízo. Gente, aqui, eu sei que muita gente, assim como eu, nós já conhecemos essa passagem. Quantas ministrações já ouvimos. Mas, o que Deus falava comigo, que o texto, né, no versículo 2, saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. A Bíblia diz que essa menina foi levada cativa, como escrava. Só que essa menina, ela era mais livre que muitos de nós.
ela foi levada cativa, mas ela tinha uma mente livre. Ela tinha uma mente livre e ela conheceu, ela ouviu falar de um profeta que podia curar. Se ela conheceu esse profeta, homem de Deus, ela sabia que existia um Deus vivo. E eu não sei quem conhece mais, assim, os sábios, os, né, teólogos. Eu não me lembro de ter ouvido em outro lugar sobre essa menina. Nem do nome dela. Porém, ela foi um caminho, ela foi uma direção para um propósito acontecer. Mesmo levada cativa, ela tinha uma mente livre. Porque se ela não tivesse uma mente livre, ela seria uma pessoa amarga. Se ela estava sendo levada cativa para servir na casa a mulher de Naamã. E quem era o leproso? Naamã. Se ela não tivesse uma mente livre, se ela fosse amargurada, ela não teria essa direção. Porque uma pessoa amargurada, ela não consegue reconhecer um homem de Deus. Uma pessoa amargurada, feridas por ser levada cativa, ela não consegue identificar que existe um Pai, um Deus que pode curar. E essa menina, ela foi uma direção, ela foi uma boca de Deus para Naamã. E aí ela fala para a mulher de Naamã, e ela fala assim, ó: oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Ou seja, ela era convicta que existia um homem de Deus que podia curar o Senhor dela. Se ela fosse uma mulher, uma menina amargurada, com a alma ferida, ela iria pensar assim, ver se vocês concordam comigo. Se eu estiver errada, a gente se fala depois nos bastidores. Ela poderia falar assim: estou sendo levada cativa, presa, ele que morra com a sua lepra. Estou mentindo? Nunca tivemos um pensamento assim. Nunca. Então essa menina, mesmo escrava, ela tinha uma mente livre. Porque ela conseguiu ser um canal para alguém ser curado. Então, ela era mais livre do que muitos livres, que não estava cativo. Porém, muitas vezes nós estamos cativos na mente. Muitas vezes a nossa mente, ela está cativa, ela ainda é escrava. E não conseguimos identificar que mesmo embora a situação, nós temos um propósito. Porque nós estamos tão amargurados, porque estamos com a mente cativa, que nós não conseguimos enxergar que não é as circunstâncias que nos conduz, mas sim o nosso Pai. Que talvez a circunstância que vem é para nos tirarmos de um lugar e nos levar para outro. É para libertar uma mente cativa para uma mente liberta. E quantas vezes nós somos difíceis de entender isso? Então Naamã foi até o seu senhor, o rei, né? E o rei, e eu gostaria assim que vocês frisassem que aqui existe alguns personagens-chave.
Mas para um propósito se cumprir, teve um caminho a seguir. E teve pessoas nesse meio termo. E aí, aqui fala sobre 2 reis. Primeiro o rei, o senhor de Naamã. Porque Naamã era o quê? Um homem respeitado. Olha como que a Bíblia se refere a ele. Chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor. Ele não era qualquer um. Ele não ocupava qualquer posição. Ele era elevado. Ele estava abaixo do rei. Ele era um chefe do exército. E eu consigo entender com a minha mente que só um homem em quem você confia muito, que você vai colocar como um homem que você confia para lutar pelaquilo que você acredita. Que era o caso de Naamã. Naamã era um homem poderoso. Ele era o chefe do exército. E ele era um homem grande diante do Senhor dele. Só que Naamã, mesmo sendo um homem grande, um homem de confiança do seu rei, um homem que lutava pelos qual seria a palavra? Pelos seus ideais, né? Ele tinha algo, ele era leproso. Talvez o grande homem, muitas nações conhecia. Porque se ele era um homem que ia em várias batalhas, ele era conhecido em muitas nações, por muitos, exércitos, inimigos. Ele era temido. Porém, Naamã era leproso. Conhecido por pouco. Porque só quem sabia que Naamã era leproso eram os íntimos dele. Porque um grande homem com poder, um grande poder, ele não mostra sua nudez para qualquer um. Então eu creio que só quem conhecia a sua lepra eram os mais íntimos, era o seu Senhor. Porque ele estava sempre vestido de uma armadura, de um homem poderoso, de um homem o qual o seu exército estava acostumado a ouvir ordem, obedecer, sim senhor, não senhor. Porque se hoje, muitas vezes nós não podemos entrar em alguns lugares de qualquer forma, de qualquer jeito, imagina naquele tempo. Um general, um grande homem poderoso. Ele era temido. Só que quando Naamã se deparava com os seus íntimos, ele mostrava a sua lepra. E o seu rei escreve uma carta ao rei de Israel. E a Bíblia diz que ele escreve essa carta falando para o rei de Israel saber que ele estava mandando o homem para ser curado. E a Bíblia também diz desse rei de Israel que ele muito se indignou e rasgou as suas vestes. Sucedeu, porém, versículo 8, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes,
mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há um profeta em Israel. Só toma uma posição como essa, como Eliseu, porque ele tinha convicção de quem ele era em Deus. E ele muito se indignou: deixa vir a mim. O homem de Deus que não temia, ele sabia aonde ele estava, em quem que ele cria, o que ele, através do que ele cria, podia fazer. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então disse Eliseu, lhe mandou uma mensagem: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se dignou e saiu dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor teu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e o restaurará o leproso. Naamã, ele tinha 2 problemas: a lepra e a soberba. Aqui ele se indignou. Quantas vezes nós nos indignamos porque Deus não faz do jeito que queremos? Quantas vezes nós nos indignamos quando o nosso pastor, o nosso líder, o nosso sacerdote nos dá uma direção e a gente não concorda? E a gente fala assim: ah, eu não concordo, eu achei que ia ser assim, assim e assim. E endurecemos o coração. Naamã estava tão acostumado a todos servirem ele, que ele achou que com o homem de Deus seria da mesma forma. Eu imaginei que ele iria vir sobre mim, pôr a mão sobre a minha lepra, e eu seria curado. Ou seja, ele estava tão acostumado às pessoas fazerem as suas vontades, a forma que ele queria, que ele achou que o homem de Deus iria se dobrar por ele ser um grande homem, né? Um homem de poder, o homem iria fazer da forma que ele queria. Mas não foi dessa forma. E nós criamos uma expectativa que Deus é o nosso empregado, que o nosso pastor, os nossos líderes, são nossos empregados. Tem que ser do meu jeito, da minha forma, senão eu não quero. Então, Naamã aqui mostrou o seu coração, a sua indignação, que não era só o problema dele, a lepra. Ele tinha um coração soberbo. Porque ele necessitava de uma cura. Cara, se alguém falasse assim: eu vou te dar 1 milhão. A forma que ele falasse para me fazer, eu não queria nem saber, eu já estava fazendo. Você concorda? Se Naamã precisava de uma cura, e o profeta manda uma mensagem, o que ele tem que fazer, eu vou ficar indignada? Como assim? Eu estou precisando da cura? Quem precisa da cura sou eu, não quero nem saber se é no rio Tietê, se é no riozinho lá de frente da minha casa. Quem já foi na minha casa? Na minha casa tem um riozinho. Eu falei: Jesus, se tu mandasse eu pular aqui, eu ia pular. Tem um córrego lá que de vez em quando sobe um cheiro que inala a nossa casa. Mas eu não queria nem saber. Quem estava precisando da cura era eu. Então, se ele falasse assim: dá 7 pulinhos, já estou pulando, já estou pulando. Dá 7 pulinhos.
Mas com essa atitude ele mostrou que ele era soberbo. Porque ele se indignou com uma direção do profeta. Ele saiu de um lugar para outro. E por causa que o profeta falou assim, vai, desce 7 vezes. Gente, não é nem 50, era só 7. Eu fazia assim, nem respirava. Vup, 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 vup. E pronto, estava tudo resolvido. A cura ia descer. É isso, Jesus, para fazer, eu faço. Mas só que muitas vezes nós nos indignamos. Porque nós questionamos a forma que Deus quer fazer. O nosso papel não é nos indignarmos. O nosso papel é ouvir a direção e obedecer. Então, se ele ouviu uma direção, no estado que ele estava, um homem poderoso, porém leproso, perdendo tempo com a indignação. E quantas vezes nós perdemos tempo questionando, se indignando, porque Deus não fez do jeito que eu queria, porque meu pastor falou assim, eu não gostei. Eu já fiz muito isso, viu, pastor? Confessando pecado, a Bíblia diz que é para a gente confessar. Porque muitas vezes, nem sempre vamos ouvir o que queremos, nem sempre vamos ouvir uma direção que vai agradar o nosso coração, mas não cabe a nós concordarmos ou não concordarmos, cabe a nós obedecer. Porque a obediência, ela abre portas. A obediência, ela abre os céus ao nosso favor. E nem sempre é fácil obedecer. Eu me incluo nisso. Eu faço parte disso. E essa palavra é para mim também. Porque muitas vezes fala assim, quem que acha que é para falar comigo assim? Gostei não. A gente se acha muito bom. E esse era o problema de Naamã. Ele falou assim, não está aqui, mas eu vou falar. Quem que ele acha que é? Ele sabe quem sou eu? Ele sabe com quem ele está falando? Só que tem uma outra situação. Eu achei muito interessante. E aí Deus me fez lembrar algo que eu aprendi há um tempo atrás. Apanhei muito, mas eu aprendi. Vou ler o 12. Não são porventura Abaná e Farpá rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou e se foi indignado. Gente, olha o 13. Então chegaram-se a ele os servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta dissesse alguma grande coisa, porventura, tu não farias? No meio da nossa indignação, nós temos que ouvir alguém. Na minha visão, Naamã era um homem muito bom, temente, um homem, de guerra e tudo, mas que os seus soldados, os seus servos o admiravam, como o homem que ele era. E quando a gente eu aprendi algo, e hoje isso me confirmou, Deus me confirmou. Você só corrige, você só chama a atenção de alguém em quem você tem o coração. Se você não tiver o coração de alguém e você for corrigir ela, você vai se tornar um inimigo dela.
E eu creio que Naamã tinha o coração dos seus servos. Porque eles estão dando um conselho a Naamã. Meu Senhor, porventura, se o profeta te mandasse fazer algo, né? Para mim não falar com minhas palavras. Se de alguma grande coisa, porventura, não farias? Ou seja, se ele mandasse fazer qualquer outra coisa, tu não farias? É simples, é só dar 7 mergulhos. E Naamã ouviu os servos. Se Naamã não tivesse um bom relacionamento com esses servos, ele não tinha ouvido. Ele não tinha ouvido esses servos. Foi um conselho e ele decidiu ouvir esse conselho. Então, a gente só dá um conselho. A gente só dá a nossa opinião para quem a gente tem o coração. Porque se a gente não tiver um coração e a gente for querer dar palpite, vai dar ruim. E eu demorei de entender isso. Pega alguém aqui. Deixa eu ver aqui quem tem uma criança aqui. A Michele. A Michele tem o menino dela, menorzinho, né? Eu duvido, gente, se for alguém que tem intimidade com ela, for corrigir o filho dela, se ela vai ligar. Mas vem alguém que não tem intimidade com ela corrigir, para ver se ela não vai começar a passar assim, quem que ela acha que ela é eu, para corrigir meu filho? Porque isso somos nós, seres humanos. Eu entendi isso. Dê a sua opinião, eu devo dar a minha opinião, um conselho, para quem eu tenho coração. Porque se ela tiver o meu coração, eu posso ficar brava como for, mas ela tem meu coração, depois vai passar. Vai passar. Eu lembro da primeira vez que o pastor Cleito me chamou a atenção. Eu me arrumei assim na cadeira. E ele ainda nem estava como, né, pastora? Como nosso pastor assim mesmo, assim. Nosso pastorzão, ele é o nosso pastorzão. Eu ainda estava sendo cuidado pelo pastor Ricardo. E ele foi em casa. Mas eu sempre tive uma grande admiração por ele. Uma grande admiração por ele, que a venda saiu dos meus olhos de uma forma, rapidinho para mim sair. Eu estava com uma situação, e aí ele sentou, se ajeitou na cadeira, e a gente compartilhando, ele falou assim, Marinês, eu vejo que você tem que resolver essa situação. E aí ele começou, e eu peguei aquela direção, e como aquela direção me libertou? Mas porque ele tem meu coração. Porque se fosse muitos, né, amor? Deixa para lá. Amém? Então, esses servos deram uma direção, orientou a Naamã. E Naamã caiu, e foi e obedeceu. E no 14 fala que ele desceu, ele mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de quem? Do homem de Deus. E a pele dele se tornou como de um menino e foi purificado. Lá em Tiago 4:6, eu vou abrir aqui, se vocês quiserem abrir rapidinho. Vou fazer questão de ler. Só que o Tiago decidiu dar uma volta. Volta, Tiago, volta, Tiago. Gente, eu deixei marcado. Ó, o Tiago apareceu, viu? Tiago 4:6 fala assim. Gente, será que eu anotei errado?
Não é Tiago, não. Eu anotei errado. Ah, não, é 4:6, desculpem. Antes ele dá maior graça. É isso mesmo, 4:6. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. E eu creio que quando Naamã entendeu isso, quem estava falando, e ele obedeceu, ele foi curado. E a Bíblia diz que a pele dele se tornou como um menino. Na hora, quando ele obedeceu, ele foi curado. Às vezes, nós achamos que estamos livres, mas nós estamos cativos na nossa mente. Que nessa noite nós possamos entender que a nossa mente, em Cristo, nós somos libertos. Que todo impedimento, tudo aquilo que nos faz sair do propósito de entender o que o Senhor tem nas nossas vidas, por causa da soberba, por muitas vezes não nos submetermos a uma voz, a uma direção, nós estamos padecendo. Muitas vezes nós não estamos com uma lepra no nosso físico, mas nós estamos com uma lepra no coração, nós estamos com uma lepra nos nossos sentimentos, nós estamos com umas lepras que às vezes você olha e fala assim, está tudo bem. Mas muitas vezes nós estamos leprosos por dentro. Naamã, ele tinha uma lepra na pele. E muitas vezes os nossos esquemas não vai funcionar. Os intermediários não vai nos ajudar. Esses reis aqui, eles foram intermediários, mas eles não resolveram a situação de Naamã. Muitas vezes nós procuramos esqueminhas. Ninguém está vendo. O que tem? São os intermediários. E muitas vezes estamos leprosos. E não entendemos porque não mudamos de vida. Porque não somos transformados. Porque estamos leprosos. Porque nós estamos usando os intermediários. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando esse rei se achou no direito de falar, eu sou o rei, eu posso, através de uma carta, vai curar Naamã. Esqueminha com Deus não funciona. Deus falou assim, a glória é minha, eu não divido a minha glória com ninguém. A menina tinha falado lá o quê? Oxalá ele conhecesse o quê? Um homem de Deus. Um homem de Deus, não um rei. Um homem de Deus. Eu e você, como filha de Deus, nós podemos abrir portas. Eu e você, como filha de Deus, na posição certa, nós conseguimos romper cadeias, nós conseguimos romper lepras nas nossas vidas, mas sem esqueminha, sem intermediário. Sabe por quê? Porque uma hora esses intermediários vai te cobrar. Ele vai falar assim, lembra aquela ajudinha que eu te dei? Agora é hora de pagar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aquela menina foi boca de Deus, cativa, porém com uma mente livre. Oxalá que o meu Senhor conhecesse um homem de Deus. Então, Neemias tinha que ir até o homem de Deus. Não era para o intermediário de rei algum. Era para o intermediário do homem de Deus. Porque a glória é de Deus. A honra é de Deus. Ele não divide com ninguém.
E muitas vezes nós não estamos usufruindo, porque estamos leprosos. Não estamos ouvindo a voz, a direção dada por Deus, através do homem de Deus. E não é uma palavra de acusação. É uma palavra para que as nossas escamas, para que toda cegueira espiritual caia das nossas vidas. É para que a nossa mente seja livre e não cativa. Porque assim como aquela menina estava sendo levada como cativa, mas ela tinha uma mente liberta. Que nessa noite, eu e você podemos entender que não importa a circunstância, não importa em que situação nós estamos, se nós tivermos uma mente transformada por Cristo, nós vamos conseguir vencer. Se nós conseguirmos entender, nos detectar onde que a lepra está nas nossas vidas e falar: Deus, em nome de Jesus, eu creio que eu sou curada. O meu pastor, o profeta pode pôr a mão sobre mim e pode me curar, porque Deus usa a vida dele. Que possamos nos tornar mais humildes, que possamos toda arrogância, toda soberba cair das nossas vidas e acharmos que somos capazes de andar com as nossas próprias pernas. Nós não somos, porque até Jesus, como desceu, ele falou: eu vim para que a vontade do meu Pai se cumprisse. Ele era rei, ele poderia fazer tudo, mas ele sempre se submeteu ao Pai. A quem eu e você temos nos submetido? Aonde nós temos arrancado as nossas armaduras e tem falado: põe a mão aqui que eu estou leproso. Aonde que nós temos falado: põe a mão na minha mente que a minha mente está cativa, eu não consigo sair desse pecado. Nós precisamos ser boca de Deus, assim como essa menina foi, para que Naamã fosse curado, para que Naamã chegasse até o homem de Deus e fosse curado de toda a lepra. Que nós não possamos entrar nos esqueminhas, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos vivendo de esqueminhas, usando intermediário. Eu não gosto, eu não posso, eu não quero. E aí continuamos leprosos. E aí a culpa é de todo mundo, menos nós. Não é acusação, porque essa palavra o Senhor falou comigo. Se for para você, pegue. Porque eu já peguei o que me era por direito. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos nos analisar, falar assim, nos colocarmos diante do profeta, do homem de Deus, e falar: como que eu devo fazer? Como que eu devo prosseguir? Qual a direção que o Senhor tem para mim? Qual a direção, pastora, que a senhora tem para a minha vida? E muitas vezes nós não vamos concordar não, porque vai feder, é no rio Tietê, seja lá onde for, mas você fala assim: eu decido me submeter. E sabe mais o que doeu? Sabe mais o que doeu? Que não é para vocês, é para mim. O Espírito Santo falou assim: se submeta à sua pastora, se submeta a seu pastor, se submeta, não questione, ande, decida baixar a cabeça e falar: sim, sim Senhor. Pegue o caminho de obediência, pegue o caminho de humildade. Ah, gente, vocês não têm noção que o caminho da obediência, o caminho do eu não concordo e discordo, deixando para lá, quando você fala: sim, eu vou, sim, eu quero, sim, eu posso, vou, pastora, me empurra, a pastora fala assim: filha, quarta-feira você vai pregar. Eu falei: eu não quero, mas eu vou. É submissão. Sabe o que vai fazer que nós possamos vencer, romper? É pegarmos o caminho da obediência, da submissão. É entender, como o pastor falou domingo, é que voz que nós estamos ouvindo, é saber que a direção é dada para eles. E aí eles descem com essa direção. E aí ele libera sobre as nossas vidas.
Quando Naamã entendeu, quando ele ouviu aquele conselho, ele falou assim, eu preciso mesmo da cura, eu vou. Você acha que foi fácil para Naamã? Um grande homem, temido. O rei, olha que privilégio, né? O rei fez uma carta. Vai ter momentos que Deus vai nos tirar os privilégios. Vai ter momentos que Deus vai tirar os recursos. Vai ter momento que Deus vai te tirar os amigos. Vai ter momento que Deus vai tirar tudo aquilo que tem impedido você de ter um coração submisso. Então, quanto mais nós demorarmos, mas nós vamos padecer leprosos. Mas se nós tirarmos as nossas armaduras e reconhecer, falar assim, eu vou ouvir essa voz. A graça, a cura, a transformação vai nos alcançar. Talvez estamos paralisados em algo há tanto tempo. E talvez essa lepra tenha te impedido, porque você ainda não decidiu arrancar a sua armadura e falar, eu estou leproso, eu preciso de ajuda, me cura. Para que seja um instrumento, o homem de Deus, pôr as mãos sobre nós, para que nós fôssemos curados. Eu não estou falando sobre um autoritarismo. Eu estou falando de um homem, de uma mulher de Deus. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, guiados por Deus. Porque quando nós formos tocar em alguém, ela vai se sentir amada, não acusada. Ela vai se sentir, eu rasguei, eu tirei as minhas armaduras e dali não saiu para ninguém. Ninguém foi pôr no jornal, ninguém foi pôr nas redes sociais, ninguém foi falar para o amigo que eu tinha, não. É você saber que você chegou, que você se despiu, alguém pôs as mãos e você foi curado e ali vai ficar. Que nós possamos entender, que para nós termos uma transformação, uma mudança de vida, nós precisamos nos submeter, nós precisamos tirar toda a arrogância, tudo aquilo que tem feito separações, que tem impedimos de nós avançarmos. Que nós possamos ser boca de Deus, que nós possamos ser bons conselheiros, que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, que vai curar. Então, pegue o caminho da submissão. Pegue o caminho da honra. Como o pastor falou domingo aqui, honra não é bajulação, não. Existe uma grande diferença. E aí você vai ver lá no final, não vou ler, já estou... Que ele quer agradecer a Eliseu. Ele quer dar tantas coisas e Eliseu rejeita, porque esse não era o propósito. Eliseu não estava fazendo uma barganha, uma troca. Eu vou te curar para que você possa derramar dinheiro, ouro, tantas outras coisas sobre a minha vida. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus que não se corrompa aos presentinhos. Que não venhamos nos corromper com as amizadezinhas. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, que estende a mão ao necessitado. Mas não saímos ali anunciando, porque sem Deus nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Que Ele cresça e que eu diminua. Que a glória dele se manifeste através da minha vida, mas não para a minha glória, para a glória do Senhor. Porque só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno, só Ele é rei. Só Ele é rei.
Não existe outro caminho. Quando alguém fala assim, Deus usou a sua vida, você fala assim, amém, glória a Deus, a glória é dele. Vamos que precisamos curar outros. Mas não que foi nós, foi ele. Não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Ele fala que nós colocaríamos as mãos nos enfermos e eles seriam curados, mas não é nós que curamos, é ele. Que nós possamos entender. Se nós conseguirmos entender essa palavra, eu espero que você tenha conseguido entender. Porque como eu falei para o meu marido, amor, Deus me deu uma palavra, está borbulhando, mas eu não consigo pôr no papel. Tem algo estranho, eu não consigo pôr no papel. Porque ela foi gerada aqui. Ela foi gerada aqui. E eu sei que essa palavra vai dar frutos na minha vida. Porque Ele falou comigo. Amém? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu não sei se você é a menina. Eu não sei se você é o rei intermediário. Eu não sei se você é Naamã. Eu não sei se você é os servos que vai dar conselho. Esses não importa, mas que todos nós sejamos homens e mulheres de Deus. Porque foi através do grande homem de Deus que Naamã foi curado. Eu espero que você consiga entender. E que nessa noite você, se tem alguma lepra, se tem algo te incomodando, rasgue as suas vestes nessa noite. Não com indignação, mas que seja para mudança, para que seja para transformação, que o Espírito Santo nessa noite nos alcance e nos dê um coração humilde, nos dê um coração obediente, nos dê um coração que fala, Pai, eu quero me submeter a Ti. Senhor, não quero mais ser essa pessoa arrogante, prepotente. Senhor, apressa-te, Senhor. O Senhor tem pressa em mudar as nossas vidas. O Senhor tem pressa de mudar a minha vida. Eu não sei em quem você se encaixa, mas que todos nós possamos nos encaixar no Filho de Deus. Que nós possamos entender quem nós somos em Deus. Que nós possamos chegar em lugares e mudar situações, não porque sejamos bons, mas porque Deus habita em nós. Então feche os teus olhos, comece a falar para o teu Pai. Ele não veio para te acusar, Ele veio para te dar uma direção, Ele veio para te dar um norte, Ele veio para tirar os excessos e te conduzir, a toda a verdade. Então comece a falar com o Pai, aonde você precisa ser transformado, aonde você precisa ser alcançado, se é na sua mente. Se a sua mente precisa ser livre, que seja livre nessa noite. Se é o teu coração que precisa aprender a se submeter, a ser humilde, que venha no nome de Jesus. Que venha nos despir diante da presença de Deus. Ah, Espírito. Ah, Espírito. Espírito de Deus, Espírito, nos conduza a toda a verdade, nos conduza a tua verdade, Pai.